Vamos lá, então hoje nós vamos começar a nossa aula a partir do capítulo 10 de Mateus. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, capítulo 10 de Mateus. Nós vamos ler, e aí a gente vai fazendo as considerações logo na sequência, tá? O capítulo é até extenso, mas eu acho que é legal a gente ir lendo e trabalhando ele. Eu queria lembrar que o capítulo 9 de Mateus se encerra com Jesus tendo operado diversos milagres, né? Então ele disse que para os discípulos que a seara era grande, que os trabalhadores eram poucos. Além de ressaltar a necessidade de orarmos ao Pai para pedir mais trabalhadores, pessoas para colaborarem, para levar a mensagem do reino ao mundo. Então, vamos começar a ler o capítulo 10 de Mateus. Diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, tome para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros,
até os cabelos todos da cabeça são contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pensei que vim trazer a terra, trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Bom, vamos considerar algumas coisas que eu gostaria de ponderar aqui no capítulo 10. Nós vamos passar para o slide já, tá? E nós vamos debater com relação a isso. O capítulo 10, ele mostra... Pois não, estou gravando, está aqui. Capítulo 10 mostra Jesus chamando os 12, enviando, dando autoridade a eles, enviando eles para fazer uma missão, tá? E de quem era a autoridade de Jesus? Vocês podem me dizer? Alguém sabe? De quem era a autoridade que Jesus estava impondo sobre eles? De quem era essa autoridade? Jesus não veio e deu autoridade para eles expulsarem demônios. Essa autoridade vinha de quem? Do Espírito Santo, tá? Essa autoridade ela era delegada através do Espírito Santo. Foi isso que Jesus fez com os 12, quando ele colocou para eles expulsarem os demônios, para eles curarem os enfermos, para eles pregarem a palavra. Vocês lembram, quem estava aqui no domingo, lembra o que eu falei de João capítulo 14? Alguém pode abrir para mim, em João capítulo 14? Para a gente só relembrar, para deixar aqui pontuado que essa autoridade nos foi dada por Jesus através do Espírito Santo. A descer sobre vós o Espírito Santo. Isso. 14. Deixa eu ver aqui. 14, 16, isso mesmo. Alguém pode ler? Quem está com ela aberta? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17 também. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Estará entre vós. Em vós. Da verdade. Então, quando Jesus, vocês lembram que quando Jesus foi batizado, logo que ele saiu das águas, o que aconteceu com ele? A pomba desceu sobre ele, o Espírito Santo desceu sobre ele. Então, ele já estava investido daquela autoridade, e aí ele entrega essa autoridade aos discípulos. Queria fazer uma pergunta para vocês. Diante disso tudo, a autoridade que é dada aos discípulos, ela alcança todos nós? Vocês acham que ela nos alcança? Tudo bem? Exatamente. Quando nós somos filhos de Deus, nós podemos, a partir daí, receber o Espírito Santo em nossa vida. Através desse Espírito Santo, dessa autoridade que é dada através do Espírito, é que Jesus nos dá a missão de ir pregar o Evangelho, fazer discípulos por toda a terra. Então, eu queria te perguntar uma coisa, até me valendo da palavra de domingo,
Como que a gente tem agido com relação a essa autoridade que nos foi dada por Jesus através do Espírito Santo? Isso é um ponto de reflexão que eu queria trazer, rápido, tá? É só uma passagem, porque foi muito importante naquele momento, porque os discípulos eles não podiam fazer nada por eles mesmos. Eles foram enviados na autoridade de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Tanto é que tem um versículo aqui que a gente leu no capítulo 10, que é o versículo 19, quer ver? Ele fala assim, vou ler do 18, para a gente entender. Por minha causa serei levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mateus 10, 19 agora. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Então essa autoridade foi delegada aos discípulos e essa autoridade também é delegada a nós. Muita gente tem essa preocupação, o que eu vou falar? Como que eu vou falar? Quando o Espírito Santo ele vem sobre a vida da gente, ele tira essa insegurança, porque não é o Pai não é você que fala, é o Pai que fala através de você. É o Pai que te comissionou para ir. Mas o que eu vou pregar para aquela pessoa? O que eu vou falar para ele? Eu não sei. Meu irmão, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai colocar a palavra na sua boca. E depois você vai falar, muitas vezes eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que falavam assim, olha, não sei de onde veio aquilo, mas eu comecei a falar uma coisa e aquilo ali fez total sentido para a pessoa e Deus operou naquela hora. No texto dele, ele fala na oração do Pai Nosso, né? Exatamente. Ele não sabe orar, mas ele coloca na nossa boca. Ele nos ensina. à medida que eu quanto mais eu vejo, mais eu recebo. Exatamente, Dilma. Foi aquilo que eu falei no domingo. Quanto mais a gente busca do Espírito Santo, mais a gente aprende de Deus, mais a gente aprende do Espírito, mais a gente vai ter conhecimento. Isso ajuda muito. Porque, por exemplo, a gente está aqui estudando a Bíblia e você pode pensar que você não lembra das coisas. Você pode falar assim, não, mas na hora de falar eu não sei o que eu vou falar. Mas eu tenho certeza que toda semente que está sendo plantada no seu coração aqui, na hora certa, ela vai ser usada através do Espírito Santo na sua vida. Porque você vai saber o que falar. Você pode não lembrar do endereço, mas você sabe chegar lá. Pode não lembrar do endereço. Mas a palavra de Deus impressa no seu coração, quando o Espírito Santo age na sua vida, ele vai usar você para falar. Olha, é assim, assim, assado. Porque é o Espírito Santo que coloca. É Deus que fala através da sua vida, assim como está aqui em Mateus 10, 19. E não você por você mesmo. Por quê? Não é na nossa força, é na força do Espírito. É Ele quem nos mostra a hora de falar, é Ele quem nos mostra o que falar. Então, Ele chama os 12 e comissiona eles. O versículo 1 diz assim, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, o que é que faz eles terem autoridade sobre todas essas coisas? Para curar enfermos, para expelir. O poder do Espírito Santo. Jesus fala que a gente pode fazer as mesmas coisas. E até maiores. Exatamente. É porque a gente não tem, Dilma, muitas vezes o hábito de querer conhecer o Espírito Santo e buscá-lo. Não pelo seu poder. Eu quero deixar isso bem claro. Porque o Espírito Santo de Deus, ele foi usado aqui, foi colocado para os discípulos e para nós também, não para a nossa vontade, mas para a vontade do Pai. Para que seja realizada a vontade dele, não para que seja realizada a nossa vontade. Ele não é um espírito mágico que a gente faz as coisas de acordo com a nossa vontade. Eles foram comissionados por uma missão específica, para pregar o Evangelho e ter autoridade sobre espíritos imundos, expeli-los e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Exatamente. Tudo vem dele e tudo para ele. Então a gente não pode confundir isso. O Espírito Santo, a gente busca ele não para ter poder. A gente busca o Espírito Santo para ter comunhão com o Pai, para ter conhecimento com o Pai. O poder, os sinais, as maravilhas, eles acompanharão os que creem e eles acompanharão você numa missão determinada que Deus vai te dar.
Tem ciúmes, tem ciúmes. Exatamente. Então, a gente se aplicar a conhecer o Espírito Santo, a gente está obedecendo o mandamento que Deus deu para a gente, amar a Deus sobre todas as coisas. E o Espírito Santo faz parte dessa trindade divina. Então, quando os discípulos vão, e aí a gente vai partir para o versículo 5, que ele dá as instruções para os 12 irem. Então aqui, Jesus separou dentre os discípulos 12 apóstolos e os enviou. Com a sua autoridade, a autoridade dada por Jesus estendeu, com sua autoridade, a autoridade dada por Jesus estendeu a todos? Sim, ele estendeu essa autoridade aos apóstolos, porque eu quero que você abra comigo em Marcos capítulo 3, versículo 13. Esse texto, ele é o mesmo texto que nós estamos lendo de Mateus agora, só que ele fala de uma outra maneira. Marcos 3, 13. Capítulo 3. 3, versículo 13. Ele diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que com ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Aí ele cita os 12. No Evangelho de Lucas, que também é o mesmo texto, da mesma situação, Lucas 6, 13, ele tem uma coisa que é importante. Lucas 6, meia dúzia, 6, 13. E quando amanheceu, 6,13, Lucas 6,13, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Ou seja, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, para a gente não ter dúvida. Jesus tinha vários discípulos, ele não tinha apenas 12 discípulos, ok? O texto aqui é bem claro nisso. Ele chamou os seus discípulos e dentre os seus discípulos ele escolheu 12. E aí ele designou como apóstolos. Apóstolo é aquele que é enviado para fazer, enviado com uma missão. Isso é que é o significado de apóstolo, tá? Então, as instruções dadas por Jesus para os apóstolos irem. Uma coisa importante aqui, essa missão que Jesus designou para esses 12, ela era uma missão de reconhecimento de terreno. Porque Jesus, o contexto aqui é que Jesus tinha começado seu ministério e ele estava sendo combatido por todos os milagres que ele estava fazendo, por todas as coisas que eles estavam realizando. Mas ali na frente a gente vai ver até a pergunta que João Batista manda fazer, se Jesus era mesmo Cristo, né? Então, com todo esse contexto aqui, a gente vê que esse momento inicial, ele era muito contestado, ele era muito bombardeado por perguntas, por questionamentos, por confrontos diretos, e esses 3 capítulos de Mateus, eles mostram especificamente isso. Diga, Dilma. Pode repetir, por favor. Deus quer que a gente dê frutos, né? Que a gente pregue a palavra dele e dê frutos. Seria nesse sentido? Seria o quê? Esses frutos? Frutos do Espírito? Olha, a palavra de Deus diz pra gente que esse fruto, na verdade, é um fruto do Espírito, tá? E ele tem diversas características. Ele pode dar todos e pode dar alguns. Mas isso é fruto de uma vida de comunhão com Deus. Através dessa vida de comunhão com Deus, você obedecendo o mandamento, ele vai frutificar na sua vida com amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão e etc. Além disso, os outros frutos são as vidas alcançadas através da sua obediência, seu testemunho. A árvore que não dá seria corta. Corta. É o quê? Significa o quê?
A árvore que não dá fruta, ele corta. No caso que ele estava falando especificamente da figueira estéril, ele estava falando que a vida do crente, estava comparando que a vida do crente ela não pode ser uma vida morta, porque ele vai ser cortado. É literalmente isso. Então, uma árvore que não dá fruto, para que serve? Para que serve uma árvore que não dá fruto? Para nada. Eu acho que é o segundo momento que eu vi Jesus ficar com raiva de alguma coisa. Tirando do templo, aquela questão do templo, é que ele foi querer comer uma fruta e não tinha fruta. Aí o que ele fez? Amaldiçoou a figueira para ela morrer. Relacionado aos talentos, aqueles talentos que Deus deu e depois ele falou que multiplicasse esses talentos? Também. Tem uma série de coisas aí que a gente pode tecer sobre isso, tá bom? Vamos voltar. Onde é que eu parei aqui? Ok. Então, ele estava mandando os discípulos irem, porque eles queriam... O que acontece? O povo de Israel estava esperando o Messias, ok? Então, o Messias que o povo de Israel estava esperando era um Messias político, libertador, aquele que ia libertá-los da maldade e da tirania do mundo. Só que o Messias que veio foi outro Messias. Então ele foi e mandou os 12 para testarem aquele povo, porque eles iam pregar as boas novas para eles e dizer que estava chegando o reino dos céus. Eles estavam cumprindo a palavra que João Batista tinha mandado, que era para as pessoas se voltarem para Deus, porque a salvação estava chegando. Então, nesse contexto, Jesus começa a falar, vocês vão apenas às ovelhas perdidas, ou seja, ele estava falando que era para eles irem apenas aos judeus, não era para eles irem aos gentios, samaritanos, etc. Mas só para bater na casa dos judeus. E a mensagem, o reino está próximo. Operem maravilhas liberadamente. Por quê? Porque as pessoas só iam acreditar nas palavras que eles estavam dando se houvessem sinais. Por isso que ele dá autoridade para os discípulos, para eles irem pregar as boas novas, que a mensagem era o quê? Que o reino está próximo. E através dessa mensagem que o reino está próximo, que eles operassem maravilhas, através do Espírito Santo. Então a missão é bem específica. Por isso que ele fala para eles assim, não precisa levar outra capa, não precisa levar alforje, não precisa levar dinheiro, não precisa levar nada. Porque a região para a qual eles foram designados aí, ela era de uma área aproximadamente entre 120 e 200 quilômetros. Teoricamente não era uma região grande. Então, eles iam cobrir aquela área toda para fazer um reconhecimento de como que ia ser a aceitação do reino de Deus. Tanto é que mais na frente, no capítulo 11, a gente vê Jesus fazendo algumas coisas e ele procurava fugir do confronto direto, porque não era hora dele ser crucificado ainda. Então, a gente vai ver isso no capítulo 11 daqui a pouco. Tem uma hora que ele pega e se afasta, justamente porque ele estava começando a ser confrontado a tal modo que se ele continuasse daquele jeito, ele já seria perseguido naquele momento, e não era hora ainda. Então, ele fala assim, se concentrem em quem deseja ouvir a mensagem do reino. Esse é o primeiro momento. Olha, vocês falam do reino apenas para os de Israel, operem maravilhas, se concentrem em quem deseja ouvir a mensagem do reino. Fiquem alertas às armadilhas do diabo e do mundo, e com as perseguições e as reações do mundo. Sejam como o mestre. Não tenham medo. A mensagem do reino conflita com a mensagem desse mundo. Não é diferente para a gente hoje. A mensagem do reino de Deus, ela é inversa completamente com a mensagem do reino desse mundo. Ela ainda é, nos dias de hoje, do mesmo jeito. Então, é importante a gente entender que eles foram aparelhados, foram mandados para uma missão cheia de autoridade do Espírito Santo, para que o Evangelho do Reino fosse anunciado. Se eu ouvir as pessoas que não
obedecer, pode acontecer o que aconteceu com Jonas, que Deus mandou ele pregar e ele não obedeceu, aí ele foi engolido pelo peixe? Pode acontecer. A pergunta da Dilma é se Deus me determinar alguma coisa e eu for desobediente, se pode acontecer alguma coisa como aconteceu com Jonas. Pode, Dilma. Isso aí vai depender de Deus, né? A gente não tem como determinar. Mas a palavra de Deus, ela é clara para a gente. E Ele mostra todo o tempo que Ele quer da gente. E a gente vai ver no capítulo 11 também, obediência e não sacrifício. Exatamente. Olha só, o sacrifício que Ele fala no caso é oferta de adoração. Ele quer obediência. Você conhece a palavra e Ele prefere que você obedeça a palavra. Essa é a preferência de Deus para as coisas na vida da gente. Pode, Simone, claro. Jonas foi expulso da baleia por causa dele ou por causa do povo de Nínive que precisava de ouvir o que Deus tinha para falar? O que vocês acham? Hã? Por causa de Nínive? Porque assim, Deus também poderia usar outra pessoa. Poderia usar outra pessoa e não Jonas. Mas o que Deus estava mostrando ali? Ensinando para a gente o quê? Ensinando para Jonas, porque ele foi a pessoa envolvida, e ensinando para todo mundo mesmo, também. Ele queria ensinar que naquele momento, olha, Jesus nem tinha vindo ainda. Foram 3 dias. Isso. Então, existe um paralelo. Exatamente, a ressurreição. E tem um paralelo, inclusive, que ele fala, deixa eu ver se é no capítulo 11 ou no 12, que ele fala a respeito disso também. Aqui, capítulo 12, mas se eu falar isso agora eu vou estar adiantando. Mas eu vou falar aqui rapidamente para não estragar, porque o raciocínio é esse mesmo. O capítulo 12, versículo 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Essa comparação de Jonas com Jesus aqui, no caso, é exatamente isso. Porque Jesus, quando ele morre, ele passa 3 noites e 3 dias, e a palavra de Deus diz que ele foi até o inferno e pegou as chaves. Então, ela tem essa comparação, tá? Era só adiantando. Depois a gente volta nela, a gente vai falar mais um pouquinho, tá? Repete. Não, eu acho que tem a ver com o propósito de Deus para a vida de cada um, porque ele chamou Jonas, tinha uma missão para Jonas. Jonas desobedeceu, mas mesmo assim ele não trocou a missão dele e colocou outro para fazer. Né? Eu acho que foi um trabalho de Deus também na vida de Jonas, pelo propósito que tinha em relação a isso. Porque poderia mesmo ter falado, você não quer, não, tem outro. E eu acho que isso é muito relativo, né, naquilo que o senhor quer trabalhar. Ele poderia ter escolhido outra pessoa, não quer? Então tem quem faça, né? É verdade. Diga, Dilma. Eu acho que a missão que Deus tem para você, ninguém pode fazer, só você. E Ele te deu aquela missão, então você tem que obedecer e fazer. Olha, eu acredito numa coisa. Deus, Ele deu uma missão para a gente. A palavra de Deus diz que se você não obedecer, Deus não vai deixar de fazer. Tá? Se você não pregar o Evangelho, Ele não vai deixar de ser pregado. Porque se for o caso, até as pedras clamarão, diz a palavra de Deus. Só que eu acredito que Deus tem um propósito para a vida da gente, como a Dilma falou. E eu acho que cabe ao coração do homem ser quebrantado, deixar-se quebrantar. Só que isso só acontece através de quem? Do Espírito Santo. E aí entra a dificuldade de Jonas, porque lá naquela época ele não tinha isso. E nós vamos ver aqui que Jesus fala a respeito de João Batista. No próximo capítulo, pode mudar. Deixa eu só falar uma coisa, volta aqui para mim um pouquinho, Robert. Características dos apóstolos: eram homens comuns, sem riqueza ou formação especial e com ideias diversas. Isso aqui é importante porque
existe eu tenho ouvido muito, conversado muito a respeito disso, alguma coisa muito glamurosa em cima do que é ser apóstolo. Existe uma discussão muito grande hoje em dia com relação a isso. Agora, o apóstolo, biblicamente falando, é aquele que é enviado. É aquele que é enviado para uma determinada missão. Então, ele não é um homem diferenciado de ninguém, ele não é um homem com revelação acima da de ninguém. Ele é uma pessoa que foi enviada por Deus para um propósito determinado. Tá? Isso aqui é uma coisa importante da gente deixar claro, para que a gente não ache que aquele... O que a gente vê por dentro. Você acha que além disso, eles querem ser... Sou eu quem digo, não a palavra de Deus, nem sou eu que digo, é a minha opinião. Eu acho que isso depende da pessoa. Eu posso reconhecer o ministério apostólico na vida de algumas pessoas, mas de outras não. É a minha opinião. Por que querer ser apóstolo? Olha, dentro dos 5 ministérios, ele está lá. Apóstolo, mestre, profeta, pastor e evangelista. Ele está lá. Por que não? Agora, eu acho que o problema é quando você tenta fazer desse título uma coisa superior às outras, que ela não é. Não é um título superior de pastor, de evangelista, de mestre, hierarquicamente. Não acredito nisso, não acredito sim, mas eu acredito que existe sim. Aquele apostolado de que a pessoa foi enviada para fazer, para abrir, para pregar o evangelho itinerantemente. Aí eu acredito sim. Só que eu, infelizmente, não acredito da maneira como muitas pessoas têm praticado. Exatamente. Eu acho que Deus criou com essa missão de salvação. Ele tinha essa missão de salvação, né? Ele obedeceu. Sim, exatamente. Ele tinha essa missão. Ele tinha a condição de homem. Exato. Doeu demais, né? Mas ele obedeceu. Exatamente. Então, ele envia aqueles discípulos e os comissiona como apóstolos. Então, eles tinham uma missão. Só para terminar isso aqui, para a gente continuar, porque é concernente ao tema. Nós estamos falando aqui de enviar, de apóstolos, de missão. Então, eu acredito sim, mas eu acredito que quando os frutos que a gente vê são frutos que são consistentes com aquilo que realmente deve ser. Aí a gente vai estudar, procurar, mas historicamente já existe há muito tempo. É porque historicamente mesmo nas igrejas evangélicas. Só que a gente não tem muito contato com isso, porque é meio que cultural, tá? Eu acho que de 20 anos para cá, vamos colocar 15, 20 anos para cá, que começou-se essa prática, principalmente aqui no Brasil. Principalmente aqui no Brasil. Mas existem igrejas apostólicas desde o século XIX. Igrejas ditas apostólicas com esse mesmo pensamento. Só que são igrejas que enviam as pessoas, os comissionam como apóstolos, por quê? Para evangelizarem, para pastorearem, para discipularem, para abrir igrejas. Esses são os apóstolos, são os missionários. Os verdadeiros apóstolos, no sentido da palavra completo, seriam os missionários. Que são aqueles que vão, evangelizam, discipulam, que trabalham como mestre, né? Discipulam, pastoreiam as pessoas e apóstolo, mestre, evangelista. Então, ele engloba os 5 ministérios e esse é o comissionado. Esse seria, na prática mesmo, seria o missionário. Aí você sabe que às vezes eu acho que as pessoas não têm a noção do que é ser apóstolo. E às vezes o título ressalta como se fosse uma pessoa acima do pastor. Né? Então fica assim, é o apóstolo, mas não sabe nem o que é o apóstolo. Né? Mas você pensa que é uma autoridade maior, é um título que excede. E não é, né? Não, mesmo, né? Exatamente. A grande verdade é que o homem precisa converter o seu coração. Essa é a grande verdade. Porque se a gente fosse entender o que Cristo dá pra gente, as pessoas olham isso com muito glamour. Você ser pastor, você ser apóstolo, você ser bispo, qualquer outro título que se dê, entra no lado da vaidade da pessoa. Isso eu posso dizer para vocês, isso é um sincretismo. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele mostra para a gente que a gente tem que servir, que é o maior que serve o menor.
Entendeu? E não o contrário. O que se exerce hoje hierarquicamente nas igrejas é uma mentalidade grega, é uma mentalidade romana, de subjugar o próximo, de estar sobre o outro. Você está sob a minha autoridade, sendo que o evangelho do reino de Deus, ele não mostra nada disso em lugar nenhum para nós. Sim, seria colocar um jugo, sim. Mas vamos lá, mais para frente. Capítulo 11, a gente poderia ficar aqui horas discutindo. Por isso que eu te falo, tem tanta coisa para falar ainda sobre Mateus 11, Mateus 10, desculpa. Mas é bom, Dilma, as dúvidas são boas, porque a gente vai buscar, a gente vai aprender, a gente vai estudar, a gente vai perguntar, e aí o Espírito Santo vai começar a se revelar cada vez mais na vida da gente. É com essa revelação de Deus, através da palavra dele, que o Espírito Santo começa a limpar a nossa vida. Porque quando a gente pega o Evangelho e coloca ele na nossa frente, o Espírito Santo mostra para você, ó, você é isso aqui, e esse aqui é o que eu quero que você seja. Aí ele convence a gente a mudar, não é a gente pela nossa força. Lembra que eu falei no domingo? Não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, é através do Espírito Santo que nos convence de todo o pecado que a gente tem para que a gente mude. É ele que coloca a gente na frente do espelho para a gente olhar para a gente mesmo e falar assim, olha, que porcaria que eu sou. Que porcaria que eu sou. Mas isso o parâmetro é o reino de Deus. Porque se você for viver uma vida com o seu pé aqui na terra e vou buscando as coisas daqui, a sua vida vai ser como a de qualquer outra pessoa. A grande questão aí eu volto lá na pergunta do início, como que você tem agido com a presença do Espírito Santo na sua vida? Porque, como eu falei, o Espírito Santo está com a gente o tempo todo. Eu li no domingo o texto que mostra, eu acho que é em Marcos, que o Espírito Santo foi dado para sempre, para ficar conosco para sempre. Então ele está conosco em todo o tempo, em tudo que a gente faz ele está do nosso lado. Como que a gente reage com relação a isso? Não é simplesmente, quando você vai fazer uma coisa errada, que você às vezes até sabe que está errado, não é simplesmente aquele negocinho, eu estou me sentindo culpado. Você sabe por que você está sentindo culpado? Porque o Espírito Santo está ali falando com você, ó, fez besteira, tu sabe. Aí ele começa a falar no seu ouvido, você sabe que você fez besteira. Então, como que a gente acha que ele não está andando com a gente? E quando você fez e você não sabe, ele mostra para você que você fez errado. Ele mostra para você. Ele traz uma maneira de mostrar para você. Mas ele mostra. Porque a palavra de Deus fala para a gente que ele vai nos mostrar o caminho ao qual temos que seguir. E é isso que ele falou aqui em Mateus 10, que a gente estava falando. Ele vai colocar a palavra na sua boca e ele vai colocar o sentimento no seu coração. Ele vai colocar a dúvida na sua cabeça, no caminho que você deve andar ou não. Entendeu? Vamos lá, capítulo 11. Capítulo 11. Diz assim, ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Eu quero que a gente pare por aqui e a gente vai falando junto, agora a respeito do capítulo 11. Após ter enviado os 12 às demais regiões da Judéia, onde estavam as ovelhas perdidas, Jesus continuou a pregar na Galileia, quando ouviu sobre a prisão de João Batista por Herodes Antipas. A resposta de Jesus a João Batista, que ele era o Messias, mas não aquele esperado pelos judeus. Lembra que a gente falou isso aqui? Ele era um Messias esperado. Aí é engraçado, né? Porque João Batista estava preso. E ele lá da prisão, o que aconteceu? Ele ouviu falar do que estava acontecendo. E aí bateu aquela dúvida na cabeça, mas espera aí,
Eu fiquei pregando lá no deserto aquele tempo todo que estava vindo a salvação, que ele estava chegando. E será que é isso aí que ele está fazendo? Até para João Batista, porque ele era o quê? Judeu. Ele também, como profeta, estava esperando o quê? Ele também estava esperando, assim como todos os outros judeus, que viesse um Salvador e que libertasse todo o povo de toda a tirania. Romana, no caso naquela época romana. Mas que todo mundo esperava isso. E Jesus veio, e Jesus não era nenhum general sentado no cavalo branco, passando a espada na cabeça de todo mundo. Era o contrário disso. Ele veio trazendo misericórdia, trazendo graça, espalhando amor, falando de coisas do reino que eram completamente opostas àquilo que todo mundo estava esperando. Aí até João Batista também começou a questionar. Até ele começou a questionar. Mas será que é você mesmo? E João Batista tinha falado lá antes, ó, aquele ali que vai ali, é que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desculpa, pode repetir, Dilma. Os doentes, para aqueles que precisam, né? Isso. Mas também significa que, assim, aquele que não tem problema também pode ter. Claro. Deus, né? Jesus veio para os doentes, mas ele veio também para todos aqueles que o querem. Jesus veio para todo mundo, Dilma. Ele veio para toda a humanidade. Eu entendia que tinha só para ele. O judeu achava que o plano era só para eles. E, na verdade, até era, tá? Porque a relação que Deus tem, na cabeça do judeu a relação que Deus tinha com os judeus era: vocês são minha nação escolhida, eu amo vocês. São essas as promessas e as declarações de Deus para com aquela nação. Só que aí, quando ele envia Jesus com um evangelho diferente, que é da vontade do Pai para toda a humanidade, o que o povo fez? Não recebeu, rejeitou. E aí o que Jesus faz? Ele abriu para todo mundo. Ah, vocês não me querem? Exatamente, aí que diz que nós somos enxertados na videira. Vocês não querem? Então eu vou dar para todo mundo. Agora a salvação é para todo aquele que crer. Então ele abriu para todo mundo. E aí, não quero nem pensar. Quero nem pensar se eles tivessem aceitado. Oi. Não, ele está falando literalmente. Lembra quando no domingo eu falei do primeiro mandamento? Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Quando ele fala isso, ele está colocando exatamente aí, Dilma. Porque é o seguinte, a tendência da gente humano é sempre colocar Deus em segundo plano. É idolatria. É idolatria, sim. É idolatria. Só que aí a gente não vai pelo canto da idolatria. A gente vai que qualquer coisa que você coloque acima de Deus é idolatria. Ponto. Não tem vírgula. Exatamente. Idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus. Pode ser sua mulher, sua esposa, pode ser qualquer coisa. Seu cachorro, pode ser também. Exatamente. Então a gente entra na questão dele. É por isso que ele fala: quem ama o seu pai, sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Gente, isso é tão sério, isso é tão profundo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu estava estudando para dar a palavra de domingo, Deus começou a falar comigo muito forte a respeito disso. E eu acredito que isso é um processo de amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês lembram que eu falei que não tem como você amar uma pessoa que você não conhece? Não dá, e Deus sabe disso. Deus conhece a gente, Ele sabe que a gente não tem como amá-lo se a gente não conhecer. Então você pode espernear do tanto que você quiser, que disser que você ama a Deus mais do que todas as coisas. Se você não conhece Deus, isso não é verdade. Ele quer intimidade. Ele quer que a gente o busque. Ele quer que a gente vá para o secreto. Ele quer que a gente vá aprender dele.
Ele quer que a palavra dele esteja impressa no nosso coração. Essa é a vontade dele. Para quê? Para que a gente obedeça. A vontade, aí que entra, ô Dilma, que você falou aquela hora, que o Espírito Santo ele é ciumento. É que ele tem ciúme mesmo. Porque Deus ele não quer dividir a glória dele com ninguém. É só para ele, é dele. Ele é um Deus exclusivo. Ele não é um Deus que divide com ninguém. Então, por isso que ele fala. E você vai ver nos evangelhos em todas as vezes. Ó, ou você está comigo ou você não está. Não tem meio termo para Jesus. E eu acredito que a gente vai vivendo de fé em fé, em busca do aperfeiçoamento através do Espírito Santo, para entrar nessa intimidade com Deus. Porque aí sim nós vamos poder falar igual Paulo falou, olha, eu amo acima de todas as coisas. Eu amo. E a prova disso é que Paulo quase foi morto diversas vezes por amor a esse evangelho. Além de conhecer Deus, aprende a depender dele, na totalidade da vida. Porque senão nós dependemos em umas coisas e em outras não. E nós continuamos nos enganando e achamos que manipulamos a Deus. É verdade. Deus ainda fala que quando a gente busca Ele em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Serão acrescentadas. Exatamente. Então vamos lá. Cumprimento profético de João Batista. O que as pessoas buscaram aí ter com João Batista? Aquele que preparava o caminho do Senhor, Malaquias 3:1. E o capítulo 4, 5 e 6, Elias. Eles estavam esperando que fosse Elias, que nada tinha a ver com a liderança da Galileia. Porque João Batista seria o menor no reino dos céus. Vamos ver o versículo que está isso daqui? Versículo 11. Porque eles começaram, vamos lá ler do 7. Jesus ele é confrontado pelos discípulos de João Batista se ele era mesmo o Messias, né? Então ele começou a falar, olha, Jesus tinha que falar alguma coisa de João Batista. Então ele passou, versículo 7, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, o que vocês foram ver? O que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem de roupas finas assistem nos palácios reais. Mas o que vocês foram ver? Para que vocês saíram? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Ele diz aqui, ó, que por que João Batista seria o menor no reino dos céus? Tá, ok, mas ele falou que não tinha nascido de mulher homem maior do que João Batista. Ele falou isso. Mas aí ele já emenda e fala assim, olha, mas, versículo 11, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ele fala, não tem homem maior do que João Batista. Aí ele fala assim, o menor do reino dos céus é maior do que João Batista. Logo na sequência. O que ele estava querendo dizer com isso? Ó, o que a Dilma falou aqui é exatamente o ponto. O que João Batista não experimentou que nós podemos experimentar? A graça redentora de Deus, e com isso nós somos abençoados com o Espírito Santo, porque ele diz que eu vou para o Pai, mas eu deixo para vocês o Consolador. Então, João Batista e nenhum outro homem antes deles teve o mesmo privilégio que eu e você temos, que é andar com o Espírito Santo. Eles não tiveram, por isso que o menor de nós, no reino de Deus, seremos maiores do que João Batista. Por quê? Porque nós tivemos a graça redentora de Cristo na nossa vida, que ele não experimentou. Por quê? Porque ele morreu antes de Jesus morrer e ser ressuscitado. Então ele não experimentou dessa graça redentora. Quer dizer então que João Batista não está salvo? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu quero explicar para você que era isso que Jesus estava explicando.
Estava dizendo que porque nós temos o Espírito Santo que foi derramado sobre nós para nós fazermos coisas até maiores do que o que Ele fez, para levarmos o reino de Deus, porque Jesus veio trazer o quê? O reino de Deus. Ele veio trazer o evangelho do reino de Deus. Então, João Batista e Jesus inauguram o evangelho do reino de Deus, e a partir daí, todos aqueles que o receberem e forem soprados com o Espírito Santo, eles começam a experimentar coisas maiores ainda. Então, por maiores que foram as pregações de João Batista, as provações que ele passou, elas não se igualam com o que Deus deu para nós através da graça redentora de Cristo. Elas não se igualam. É isso que Jesus estava falando. Olha, não teve ninguém melhor do que João Batista até hoje. Só que é o seguinte, a partir de agora a história é outra. A partir de agora a história é outra. Eu vim aqui para mudar a história. Eu vim aqui para dar para vocês algo que João Batista, sendo o maior de todos os homens, não teve. E aí que ele começa a falar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque eles estavam esperando que João Batista fosse o Elias, tá? Ok, vamos lá, o que mais aqui? As resistências e as desculpas dadas para rejeitar a mensagem do reino, ditas por João Batista e Jesus. Você percebe nos capítulos 10 e 11, muito a resistência que existia com relação ao que eles estavam pregando. Eles estavam o tempo todo sendo contestados, apesar de Jesus estar realizando milagres por onde ele passava. Versículo 20 do capítulo 11, diz assim: passou então Jesus a increpar as cidades, nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ou seja, ele ia nos lugares, olha só, Jesus ia nos lugares, realizava os milagres, as coisas aconteciam, diversos milagres, mas as pessoas não aceitavam, mesmo assim. Pode um negócio desse, né? Pode um negócio desse? O cara vem de lá cheio do poder de Deus, salvando, libertando, curando, levantando morto, expulsando demônio, libertando as pessoas, e mesmo assim as pessoas não queriam. Não, isso é não querer nem o abençoador nem a bênção, porque mesmo ele abençoando, eles não queriam. E aí isso mostra pra gente uma coisa, gente: o evangelho de Deus era para todos, só que nem todos vão aceitá-lo. Por quê? Porque isso depende de uma escolha pessoal. Infelizmente é uma escolha pessoal. Isso é muito duro para a gente, por quê? Porque a gente quer que todas as pessoas que a gente conhece, a gente prega para elas e a gente clama a Deus para a vida delas, mas independente disso, é uma escolha de cada um ser salvo ou não. É uma escolha de cada um entrar no reino de Deus ou não. E aqui essa palavra de Deus, a palavra aqui ainda diz assim: mesmo assim, vendo todas essas coisas, e você vai encontrar pessoas que vão ver muitos milagres, muitas coisas, mas mesmo assim não vão acreditar ou não vão querer. Dureza de coração. Ele diz no versículo 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque sentirem esse dom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza, que significa se humilhar na presença de Deus, tá? E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerá até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Para você ver, essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, foram destruídas no Velho Testamento por causa de pecado. E ele pega e compara, ó, se aquelas cidades lá que receberam o juízo eterno de Deus naquele momento tivesse visto os milagres que vocês viram, eles teriam se arrependido. Porque Deus conhece a dureza do coração de cada um. Então ele falou, ó, se aquele pessoal lá tivesse visto o que vocês estão vendo, eles teriam se arrependido. Então isso mostra o rigor do juízo de Deus na vida da gente. A gente acha que Deus é só amor, não. Deus também é espada, Deus também é juízo. A gente não pode esquecer isso.
é justiça. Então, a gente não pode esquecer que Deus também julga. E Ele julga a dureza do nosso coração. Então, a gente está falando aqui desde o início. Olha, o Espírito Santo está disponível para você. O Espírito Santo quer te ensinar. O Espírito Santo quer caminhar com você. O Espírito Santo quer te abençoar. E aí você fica protelando isso, você fica deixando para lá, fica deixando para lá, fica deixando para lá. E achando que não tem problema se eu não quiser. Isso é dureza, gente. Isso é dureza de coração. Muitas vezes o Espírito Santo está querendo falar com você, mas você não quer ouvir. Porque você acha o seguinte, você acha que o Espírito Santo vai fazer um jogo de luzes, estourar uns fogos, vai aparecer uma coisa na sua vida para mudar você? Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Isso é no dia a dia, é o convencimento da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É o tempo todo. Não vai ter luzinha, não vai ter borboleta no estômago. Não é assim. O Espírito Santo ele age de uma forma cortês, gentil, amorosa. E se você ficar rejeitando ele, vai chegar uma hora que ele não vai falar mais com você. Se você ficar apagando o Espírito, apagando o Espírito, apagando o Espírito, você amarra ele no canto e deixa ele guardado lá. Você tem ele à sua disposição, porque ele foi mandado para você, para te abençoar. E você deixa ele guardado no canto? Está entendendo como que isso é pesado, como isso é sério, como isso é profundo? Então a gente vive uma vida à parte do Espírito Santo. A gente lembra de Deus, que Deus enviou seu Filho, lembra de Jesus, que veio fazer a obra sacrificial, e na hora de ir embora, deixa o Espírito Santo para nos guiar. É Ele que vai nos mostrar quem é o caminho. Ele nos mostra quem é o caminho. Ele que nos aponta para Jesus toda hora. Nossa bússola está toda hora virando para cá. E aí Ele pega e coloca a gente no lugar. Só que se a gente não der espaço para Ele fazer isso na vida da gente, Ele não vai fazer. Porque Ele não vai contra tudo que você está falando. Versículo 25. Porque aquele tempo exclamou Jesus: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. O que ele está falando aqui? Ele está falando que do coração dos pequeninos. Ele está falando aqui que foi revelado para eles que Jesus Cristo é o Salvador. Ele mostra aqui que ele ocultou isso da mente daqueles que são grandes e sábios e revelou para os pequeninos, colocou no coração dos pequeninos que ele era o Cristo. E tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quis revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso em vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, aqueles a que o Filho se revelou, esses terão descanso e consolo. Através de quem? Volto a dizer, do Espírito Santo. Você está vendo como que Jesus, em todo o tempo no ministério dele, ele atua assim, com muita veemência junto com o Espírito Santo o tempo todo. Só que a gente não está conseguindo, muitas vezes, está na frente da gente, mas a gente não está conseguindo discernir que Jesus está o tempo todo apontando: olha, eu faço tudo isso porque é o meu Pai que me enviou para fazer. Mas quem faz isso comigo é quem? O Espírito Santo. Jesus não fez nada enquanto o Espírito Santo não foi derramado sobre ele. Tudo que ele fez foi através do Espírito Santo. Aí ele fala assim: agora eu vou embora, mas eu vou deixar quem é que faz tudo. Exatamente, ele primeiro. Ele recebeu primeiro para iniciar o evangelho do reino, para iniciar o reino de Deus. Aí ele faz aquilo ali, ele sopra autoridade sobre os discípulos através do Espírito Santo. Ele comissiona os discípulos através do Espírito Santo. E depois, quando ele vai embora, ele deixa o Espírito Santo. Ou seja, gente, qual que é a peça-chave de todas essas coisas? O Espírito Santo. Porque você acha o quê? Quando Jesus estava lá no jardim do Getsemane, chorando, resistindo, o que ele falou para o Pai naquela hora que ele estava orando?
se possível, passe de mim esse cálice. Você acha que se Jesus não tivesse imbuído do Espírito Santo ali, ele não tinha saído correndo? O que fez ele suportar toda a dor, o que fez ele suportar todas as coisas, foi o Espírito Santo, foi o consolo do Espírito, foi o poder do Espírito. Porque você e eu também não conseguimos suportar nada disso se não for o Espírito Santo na vida da gente. Nós não conseguimos suportar as provações, não conseguimos suportar as dores se não for o Espírito Santo. É Ele que não deixa você desistir. É Ele que traz consolo para o seu coração para que você continue. Não é diferente o que Ele faz com a gente do que Ele fez com Jesus. A única diferença entre nós e Jesus é que Ele era o Filho de Deus. Ele é o maior. Mas Ele estava também imbuído do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. E Ele traz isso para a gente. E o que aconteceu em Atos? Quando eles foram revestidos de novo? Não, na verdade eles não foram revestidos de novo em Atos. O que acontece lá em Atos 2 é quando Pedro faz um discurso e ora, muitas pessoas se convertem e aí sobre eles desce o Espírito Santo, naquele momento. Eles creem e a partir daquele momento o Espírito Santo é derramado sobre todos eles. Tá? Mas eles já atuavam com a autoridade do Espírito Santo. Foi uma outra manifestação do Espírito. Aquela foi uma manifestação, em Atos 4 também, foi uma manifestação pública do poder de Deus abençoando aquelas pessoas. E em Atos, quando ele veio, tinha todas as nações da terra tinham representantes em Jerusalém. Uhum. E os discípulos falaram na língua das pessoas de fora, falaram do reino de Deus. Então, ali cumpriu a promessa do Senhor que disse que Ele comprou para Deus pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Na verdade, Ele foi o grande evangelizador do Espírito Santo. O que aconteceu em Atos foi que quando Pedro discursou, as pessoas, todas elas entenderam. Ali já tinha a manifestação do Espírito Santo na vida de Pedro. E o poder de Deus foi derramado naquele momento quando as pessoas creram. Tá bom? Vamos lá. Um pouquinho mais. Que a gente ainda tem um tempinho ainda. Capítulo 12. Pode pular, Robert, por favor. Eu vou pular isso daí, Robert. Vai para o 12. A gente vai, na próxima aula, pode pular mais uma. Nós vamos na próxima aula trabalhar especificamente Mateus 11, 12, tá? Que ele fala a respeito de tomar o reino por esforço. É uma coisa bem longa, que a gente pode discutir e conversar a respeito. E eu gostaria que o Luiz estivesse aqui junto com a gente para a gente trabalhar isso, tá? Porque eu acho que é uma coisa bem legal da gente falar. Capítulo 12 diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Eu quero que a gente abra a Bíblia da gente no capítulo 1 Samuel, para a gente ver o que ele fala a respeito dos pães da proposição. Só um segundinho, Simone, já vou te falar agora. 1 Samuel 21. Se alguém puder abrir para ler para a gente. 1 Samuel 21, de 1 a 6. Posso ler? Pode, só um pouquinho.
Vai, Luciano. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. É isso? Isso. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu uma ordem e me disse: Ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quando aos meus homens combinei que me encontrasse em tal lugar. Agora que tens à mão, dá-me 5 pães ou que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos teus homens se abstiverem das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outros, senão os pães da proposição, que tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Ok. Aqui mostra que Davi vinha de uma guerra e ele entra no templo e não tinha comida. A única coisa que tinha que lá eram os pães sagrados que eram colocados como oferta no altar. E ninguém podia comer. Só que naquele momento, olha a pergunta que o sacerdote faz para Davi. Pelo menos seus homens estão puros? Eles estão separados, né? Eles não tiveram mulher enquanto naquele tempo que eles estavam na guerra. Aí o que Davi fala para ele? Olha, estão puros eles. E como todas as vezes nós fazemos nas campanhas de guerra, os nossos homens se abstêm de estar com mulher. Aí o sacerdote fala para ele, então, beleza. O que ele está falando assim? Que no momento de uma necessidade extrema, porque eles não tinham comida, foi liberado para que eles comessem. E aí quando Jesus lá no versículo 1, lá do capítulo 12, quando Jesus ele é questionado com relação a isso, ele fala exatamente assim: ora, os seus discípulos eles entraram no meio do milharal e colheram as espigas com as mãos. Então eles foram questionados porque eles estavam dizendo que eles estavam catando milho, eles estavam trabalhando no dia que era sábado, e isso não era permitido, segundo a lei judaica. E aí Jesus falou, não, eles não estavam trabalhando, porque o entendimento deles de colheita é que se eles estivessem ceifando para fazer a colheita. Eles estavam apenas pegando algumas espigas para se alimentar. O que eles estavam fazendo? Eles estavam tratando de uma necessidade extrema. Então Jesus, aí ele compara as duas situações. Aconteceu aqui a mesma coisa que aconteceu com Davi e os pães da proposição. Então ele mostra e deixa isso bem claro. E aí eles começam a questionar Jesus com relação ao sábado, tá? O trabalho sacerdotal era aos sábados. Deus se agrada de misericórdia e não sacrifícios. Ele afirmou ser Senhor do sábado e maior que o templo. Alguém abre para mim em Oséias capítulo 6, versículo 6, que a gente vai ver o que ele está querendo dizer com misericórdia, que Deus se agrada com misericórdia e não sacrifício. Oséias capítulo 6, versículo 6. Só um segundo. Pode ler. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, porque misericórdia eu quero e não sacrifício. E ele continua dizendo? Que a misericórdia de Deus é mais... Pois a misericórdia de Deus quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que... Olha só, ele fala que eu quero mais o conhecimento de Deus do que o holocausto. Então ele entra naquilo lá que a gente está falando. Deus ele quer um relacionamento com o homem. Ele não quer que você apenas mostre. Sacrifício fala de alguma coisa que é pública, que você está mostrando para os outros que você faz. Mas ele quer conhecimento. Ele quer que você esteja próximo. Isso para ele é mais importante do que aquilo que você está mostrando para os outros. Então ele quer um culto real, ele quer um culto verdadeiro, e não aquele que é para impressionar. Um culto que é meramente religioso. Por isso que ele fala, vocês não entenderam o que significa
misericórdia quero e não holocausto. Porque ele estava falando, olha, não interessa se é sábado, se é domingo, o que importa é o que vocês estão fazendo. O que importa é me conhecer, o que importa é estar comigo e não fazer o que os outros querem que você faça. Exato. Relacionamento com Deus. Isso. Tempo para Deus, oração, jejum, contemplação, viu, Dilma? É uma coisa que muito importante, exatamente. Vamos lá, mais um pouquinho. Versículo 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Porque ele tinha acabado de falar que ele era maior que o templo e que ele era o Senhor do sábado. Aí eles perguntaram: então é lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado essa cai numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Lógico, é lícito nos sábados fazer o bem. Então ele mostra para ele, sim, é lícito curar no sábado, é lícito fazer o bem. Ele estava rebatendo eles o tempo. Vocês estão vendo tanto a dificuldade que era. Tudo que ele ia fazer tinha um questionamento, tudo que ele ia fazer tinha alguém falando não. Por quê? Porque eles estavam lá preocupados: quem é esse cara que está chegando e que está fazendo tudo o contrário, e estão dizendo que ele é o Messias? Não é possível, porque eles estavam querendo pegá-lo em algum deslize. Estavam querendo mostrar que ele não era o Messias. Por quê? Porque eles achavam que o Messias ia vir cumprir a lei. E ele, de modo algum, em nenhum momento, ele desfez da lei. Ele falou: não, está escrito assim, mas agora é assim, porque está vindo o reino de Deus. Então ele mostrava uma outra visão que o judeu não estava preparado para receber ainda. Exatamente. Gente, pensa tanto que é difícil. A gente aqui está de um jeito a vida inteira, esperando eras por uma coisa, aí vem uma coisa que é totalmente diferente do que a gente imagina. Pensa nisso. Se coloca no lugar do judeu num momentinho assim, só para você ver. Como foi difícil eles aceitarem isso. Por isso que a gente vê essa resistência o tempo todo. Os fariseus estão ligados à lei? Sim, os fariseus eram os guardiões da lei. Eles eles zelavam para que a lei fosse cumprida. Eles eram as pessoas que mais sabiam a respeito da lei. Então, por isso que eles estavam o tempo todo confrontando Jesus. Entendeu? Porque eles conheciam a lei. Até hoje. Até hoje. Exato. Exatamente. Deveria ser assim, né? O mais dele. Então, olha só, o versículo 14 diz assim: retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. A gente está falando aqui do início do Evangelho. Quando ele começou a fazer, eles já queriam tirar a vida. Aí o versículo 15 diz: Jesus ficou sabendo disso e afastou-se dali. Muitos seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Vamos ver o que foi falado? Então, eis aqui o meu servo, que é o versículo 18, que escolhi o meu amado em quem minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, olha a promessa para Jesus, que ele não contenderá, não gritará, nem alguém lhe ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Olha só, aqui a promessa de Deus já mostrava que quem ia esperar nele eram os gentios. Deus já sabia que os judeus não iam aceitá-lo porque era contraditório. O plano era para os judeus, mas a salvação veio dos judeus para todo aquele que crê.
A cura de um endemoniado, cego e mudo. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aí ele diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, senão sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não se ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, contra o Espírito, não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Nós falamos isso na aula passada, né? A gente discutiu um pouco a respeito disso aqui, a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas eu quero voltar a pontuar aqui a respeito daquilo que a gente falou um pouco mais cedo. Que quando você começa a resistir e apagar o Espírito, você está sendo a menos inteligente das pessoas. Porque se você resistir o Filho, tudo bem. Você pode até não querer. Mas quando você começa a resistir o Espírito Santo, você está resistindo àquele que vai te levar para o caminho da salvação. E essa blasfêmia leva a morte espiritual? Leva. Tanto espiritual quanto física. Leva sim, Vilma. Isso é uma coisa que é bem séria e eu acho que a gente tem que levar em consideração com relação a isso. O espírito acaba deixando de agir, né? Na nossa vida, justamente porque a gente resiste, né? Exatamente, ele para de agir. Ele vai parando de agir. Deixa eu te falar uma coisa. Pensa comigo aqui. Se eu entro todo dia nessa porta aqui, você está sentado na primeira cadeira, eu passo por você, não falo com eu te conheço. Você viu certo? Eu passo por você todas as vezes aqui na porta e eu falo com você. O que você vai fazer quando você me encontrar na rua? Hoje te conheço? Oi, irmão. Te conheço, não. Você não tem relacionamento comigo. Te conheço, não. Você não fala nem oi pra mim. Você não falou oi para mim na igreja, agora aqui na frente todo mundo está querendo falar? Misericórdia eu quero, não eu faço. Está querendo o quê? Deixa eu falar aqui perto, porque está gravando, gente. Está querendo o quê? É isso que o Espírito vai fazer, você vai apagando o Espírito. Entendeu? Aí ele vai ficando lá, como eu falei, você amarra ele no cantinho lá. E aí uma hora ele vai falar para você: não te conheço. Não é verdade? Não está escrito lá que vai chegar no dia do juízo e a gente vai chegar lá na presença dele e aí a gente vai falar: oi, estou aqui, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele vai falar assim: te conheço? Sabe de nada, inocente. Apagar o Espírito, rejeitar o Espírito. A gente está achando que é brincadeira. Qual que é o versículo? Eu acho que é João 3,36. Se for que eu estou aqui, deixa eu só verificar. Ele fala: não apagueis o Espírito. Não, acho que é Paulo que fala. O João 3,36 é outro. Ele diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. (3:36). 3:36. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, 19.
É isso mesmo, Luciano. 1 Tessalonicenses 5,19. É isso mesmo. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. 5,19. Oi. Pois é, essa é a pergunta que eu faço para você. Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo. Se você não consegue tirar um tempo para ele agora, como é que você quer tirar um tempo para ele na eternidade? Não dá. Ele não vai nem, você não vai ter nem eternidade com ele, gente. Pode entender isso. Não vai ter nem eternidade. Bom, não posso falar isso porque quem diz que vai ser salvo ou não sou eu. É Deus. Mas o que a palavra mostra para a gente é que essa comunhão com Ele ela é necessária. Ela é vital para a nossa vida cristã. Ela é vital para a nossa caminhada no reino. Ela não é aleatória, não é de qualquer jeito. Caminhar com o Espírito Santo é obrigatório para todo aquele que crê. Naquele caso de Ananias e Safira, eles mentiram ao Espírito Santo, Foi. né? Caíram mortos. Uhum. Eles morreram salvos? Não, eu acredito que não. Que não. Mas eu acredito que não, mas digo eu, né? A gente não sabe como... foi o que eu falei aqui. Não tem como a gente... Só quem determina quem salva ou não é Deus. Não adianta. Não. Ninguém, Luciano. Não adianta. Então, a gente entra nessa axiologia, como a Dani falou. Só aquele do rico e do Lázaro, né? O rico e do bem. Mas ali já acontece, exatamente. Vamos lá, pessoal. Estamos falando aqui, ó. A oposição do Espírito Santo, atribuir os atos do Espírito Santo ao diabo, ou mesmo ignorar a sua ação divina. Pediram um sinal, mas ele será o sinal, que ele falaria da ressurreição. Lembra que a gente falou da questão de Jonas no início lá? Que ele estava falando exatamente, gentios como Sabá e os ninivitas creram em Salomão e Jonas. Jesus era maior que ambos e nem assim eles creram. Foi isso que Jesus estava falando. Olha, aconteceu muitas coisas naquele tempo que Jesus estava andando ali naquela região e mesmo assim eles não creram. Alguém abre para mim em Marcos capítulo 3, versículo 21. A gente leu isso aqui agora no capítulo 12 de Mateus, mas é só para ratificar uma coisa que a gente leu. Porque a gente viu no capítulo 12 que os fariseus estavam conspirando contra ele e queriam tirar a vida dele, né? E lá no final do capítulo 12 de Mateus diz assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora procurando-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Aí, lá em Marcos, eu quero que alguém leia para mim, por favor, 3:36. 3:21, desculpa. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Então, a família de Jesus foi ter com ele porque eles queriam falar, admoestá-lo. Falar assim, ó, cuidado, estão querendo te prender. É isso que a gente consegue entender ali, porque que eles queriam, que eles estavam pensando que eles queriam prender Jesus. A gente, como eu falei para vocês, a gente tem muita coisa para falar aqui a respeito desses capítulos, porque são muito ricos dentro de todas as coisas que a gente pode aprender. Foi só um pouquinho. Eu acho, a gente já está chegando no horário, a gente até já passou dele, mas eu acho que a gente pode até gastar mais um tempo na próxima aula falando a respeito disso também, porque aí a gente pode perguntar, a gente pode discutir, debater, porque tem muito assunto aqui. Amém? Amém. Pedir para alguém orar para a gente terminar, então, por favor. Pode ser, Lin? Senhor Pai Todo-Poderoso, agradecemos mais uma vez, Senhor, podemos estar contigo na Tua presença, falando sobre a Tua palavra, Senhor.
que eu possa estar abençoando a cada um presente, Senhor. Estendendo tuas bênçãos, Senhor, a toda a nossa parentela, Senhor. Aonde cada um estiver, Senhor, que eu possa estar trazendo o sorvete de bom para cada um de nós. Senhor, que o Senhor possa nos acompanhar a cada um de nós, levando aos nossos lares, aos nossos compromissos. Que o Senhor possa estar nos abençoando todos os dias, Senhor. Fortalecendo o nosso coração, nossa mente, buscando a tua palavra. Muito obrigado, né? Amém. Amém. Gente, obrigado. Ótima noite para todos.